Boa tarde, pessoal. Começando aqui a nossa primeira aula do curso de figura humana, né? Eu vou passar aqui para vocês todo o passo a passo dos detalhes vamos começar fazendo o rosto, né, da figura humana. Eu quero começar com olhos, depois nariz, depois lábios, orelha, para depois a gente juntar tudo e montar a cabeça de vários ângulos. E depois dessa primeira etapa desse curso, a gente vai continuar com todas as partes do corpo para depois entrar em partes mais detalhadas. Mas essa é a nossa primeira aula. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que todo o método que eu utilizo para desenhar, eu sempre faço uma forma geométrica. A partir dessa forma geométrica, eu refino essa forma geométrica e depois eu vou colocando mais detalhes até chegar onde eu quero, né? E então é isso, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar com olhos. Vou tirar aqui a câmera para não atrapalhar muito, vocês não ficarem olhando para minha cara. A primeira coisa que eu faço quando eu vou explicar para os meus alunos de desenho como se desenha os olhos, a primeira coisa que eu gosto de explicar é um pouco da anatomia do globo ocular, porque depois que a gente entende isso, a gente vai ficando mais fácil, né? Na verdade, desenhar não é tão complicado, ele é puramente observação. Se você observa bem, presta atenção nos detalhes, você torna-se um bom desenhista. Todo bom desenhista é, antes de tudo, um bom observador. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó. Esse é o globo ocular, faz de conta, né? Aí eu tenho aqui ele de frente, ele de perfil e ele completamente de lado. Ficou muito junto aqui, né? Deixa eu afastar um pouco. Pronto, vamos lá. Um pouco mais distante aqui. Ele completamente de lado. O que eu gosto de explicar nessa parte? É de frente, não tem muita dificuldade. Você tem um círculo maior, esse círculo aqui, e um menor que é justamente a córnea, né? A íris aqui toda e a córnea. Ele de lado, você tem sempre que entender que pela perspectiva ele vai ficando uma elipse. Parece bobagem, né? A gente está falando isso, mas não é. Eu vejo assim cada desenho, às vezes, as pessoas fazendo a coisa errada. E quando ele fica completamente de lado, aqui é que eu gosto de mostrar sempre. Quando a gente faz um olho no zoom, no desenho qualquer que a gente estiver fazendo, ele vai um pouco à frente, certo? Ele é visto dessa forma, quando ele está completamente de lado. Ele tem esse prolongamentozinho aqui, né? Essa é a primeira dica, a primeira coisa a ser observada. Então a gente vai lá, por exemplo, na anatomia mesmo, né, que eu gosto de explicar. Porque isso aqui ajuda quando você for fazer o sombreado do seu desenho. Poxa, ficou horrível aqui, né? Deixa eu aumentar aqui a ponta do lápis. Eu estou usando dois monitores, aí a caneta ela não fica tão precisa, né? Não tá, mas dá para fazer. Você tem aqui o olho mais ou menos aqui de lado. O que eu quero explicar? Toda vez que você for sombrear o desenho, você tem que sempre prestar atenção numa coisa. Por exemplo, a luz está vindo aqui. Se a luz está vindo aqui, isso aqui é uma esfera, né? A gente vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui a pálpebra superior, pálpebra inferior. Como a luz geralmente vem aqui de cima, vai ter sempre uma sombra aqui, essa parte dessa parte do olho é um pouco mais sombreadinha, e também aqui pelo outro lado contrário à luz, né? Agora aqui dentro é que está todo o macete do sombreado que eu quero passar para vocês. Faz de conta que aqui a gente está vendo aqui num zoom. Aqui continua o globo. Essa parte aqui preta que a gente vê do olho, ela é a abertura por onde passa a luz, né? E aqui toda a parte de fora da íris, né? Aqui é a íris, aquela parte aqui do olho. Tá, quando a luz vem aqui, ela faz um brilho aqui, intenso,
E ela automaticamente, se a luz está vindo assim, ela clareia aqui embaixo. Então essa parte de cima fica mais escura, essa parte de cima mais clarinha. E aqui um brilho intenso. A parte preta é por onde passa a luz. A luz passa aqui e vai fazer no fundo do olho, nos nossos nervos aqui, ópticos, né? Vai formar a imagem e vai mandar para o cérebro. Então, assim, a luz entra aqui, mas o que eu quero chamar a atenção nesse ponto, o brilho intenso e um brilho mais suave aqui. Vamos ver isso aqui na prática, por exemplo. Eu vou aqui fazer aqui essa parte da córnea. O que eu quero dizer com isso? Faz de conta que a luz está vindo aqui, que é a parte preta da córnea. Aqui você vai deixar completamente branco. E aquilo que eu falei, se a luz entra aqui e faz um brilho intenso aqui, ela faz um mais suave aqui, porque ela atravessou todo essa parte aqui do olho, né? Então essa parte aqui, ó, vai ficar mais clara também na hora que você for sombrear. Vamos ver na prática. Aqui em cima bem preto, bem escuro, que está a sombra da sua pálpebra superior, né? Aí daqui ela começa. Você tem toda a parte da íris onde aqui define a cor do olho, né, tal. Aí aqui ele já começa a clarear, para dar aquele sombreadinho que eu falei para vocês. Aqui em cima mais escuro e vai clareando. Não se preocupe que no decorrer do curso nós vamos fazer muitas vezes isso aqui, a gente vai aprimorar. É só para uma dica mesmo de observação. No final a gente vai fazer um olho completo, todo sombreado, tudo bonitinho, bem realista. Aí a gente vai voltar nesse assunto. Mas isso aqui é bom para começar a observar. Bom desenhista é aquele que observa tudo. Outra coisa, toda vez que você for fazer essa parte da íris aqui sempre o mais próximo possível do centro, ele é bem claro. Certo? Esses risquinhos aqui da íris não chega à parte preta, a parte escura, né, do olho, da córnea. Aí você vai fazendo aqui mais clarinho, ó. E vai aumentando a tonalidade, ficando mais escura à medida que sobe. Isso dá mais realismo ao olho que você está fazendo. Entendeu? Isso é uma coisa importante, essa noção para a gente ter. Começando daqui. Certinho? Vamos então, vou salvar isso aqui. Isso. Então vamos lá, agora vamos para a prática, né? Eu gosto sempre como eu falei no começo, de fazer os meus desenhos. Tudo que eu vou desenhar, eu primeiro começo de uma forma simples, uma forma geométrica. Depois eu vou refinando. E o olho, você pode fazer com duas formas. Você pode fazer aquela que é comum, né? Que é como se fosse um peixe. Aí você vai e completa toda a parte do olho. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego aqui uma forma geométrica. E calculo aqui mais ou menos essa parte aqui do meio. Desse lado aqui eu coloco aqui, ó, a glândula lacrimal. Puxo aqui, ó, essa parte da pálpebra e a parte de baixo da pálpebra inferior. Não junta aqui, é só essa parte aqui, sim. Ok.
Aqui tem um erro comum de quem está começando a desenhar, de fazer essa parte do globo todo aqui, ó, do olho inteiro dentro dessa parte do olho, né? Mas isso não é verdade. Isso aqui só acontece quando a pessoa está com a expressão de susto, de pânico, que ela abre completamente o olho, aí ele fica, o círculo aparece inteiro. Quando a gente desenha um olho normal, relaxado, comum, numa expressão tranquila, ele aparece, é só essa parte, é como se ele continuasse aqui, ó, certo? Ele não aparece por completo dentro do olho. O brilho, que eu expliquei para vocês. Aí o que acontece agora? Essa parte aqui da pálpebra superior. E praticamente essa é a base para você fazer qualquer olho. Simples mesmo assim. Aí vamos lá. Vamos fazer de outra forma também, aquela que eu falei. Você faz aqui essa forma geométrica. Porque uma coisa que eu explico quando eu estou dando aula de desenho, de figura humana, é que cada pessoa tem suas características, não existe um padrão, né? Você não tem um padrão de nada quando você desenha figura humana. Cada etnia, a idade, as características da família e tal influem na anatomia, vamos dizer assim. E então a gente parte de uma base, um shape, né, que eu costumo dizer, mas isso não é rígido, ele não significa que você tenha que usar isso sempre como uma forma rígida, fixa de desenhar. É só isso aqui mesmo. Ok? Então você tem esses shapes, né? E você vai modificando de acordo com a característica que a pessoa possui. A pessoa com mais idade tem mais, a pálpebra já cai mais no olho, já tem mais, a pálpebra inferior já é mais marcada, tem rugas. Então é isso. A criança já tem o olho mais assim bem feitinho, né? Mais arredondadinho. Então você tem as características de cada pessoa, mas o shape é sempre, a base é sempre mais ou menos a mesma. Então, o olho de lado, ele é assim, ó. Pálpebra superior, inferior e o globo. Você vai lembrando que ele vai um pouquinho para frente. Basicamente isso aqui. Não tem muita complicação não. Só o shape, né? Mais uma vez falando. É só para a gente começar a entender a forma do desenho. A base, né? Esse é o shape do olho de frente e o olho de lado. Não tem muito segredo. Então, agora é aqui uma outra parte. Quando você for fazer cílios, faz de conta que aqui é a pálpebra superior, pálpebra inferior. Eu dou a dica sempre o seguinte, ó. O cílio visto de frente, ele é mais... É assim, o formato é esse aqui, ó. Ele é mais grosso aqui na base e afina para o final, certo? Como é que você vai fazer isso com o seu lápis? Você vai pressionar mais forte e tirar rápido assim, ó. Aí ele vai ficando fininho para lá. E o formato, quando ele está visto de frente, é assim, ó. Só isso. Aí, à medida que ele vai arqueando aqui, ele vai inclinando e ficando mais visível e, no caso, maior. Então, o cílio de frente, quando você for fazer figura masculina, você procura fazer um cílio menor, mais discreto. Já a mulher não, você pode carregar um pouco mais. Então ele vai indo aqui, ó, ele vai aumentando um pouco.
e ficando um pouquinho maior e mais inclinado assim para cima. E aqui ele não vai total. Claro que, levando em consideração que, por exemplo, você vai fazer uma figura feminina, a maioria já tem o cílio trabalhado, já é artificial, entendeu? Você tem que prestar atenção sempre nisso, é uma coisa natural. Geralmente a figura masculina ou até a feminina mesmo, sem, com o cílio mais natural, é dessa forma. Ele é maior aqui, perto aqui já do final do olho, e ele vai, além de ficar menor, ele não vai total. Ele, se você parar aqui pelo meio do olho, já fica legal, fica interessante. Fica bem realista. Bem por aqui assim, ó. Isso. Certo? Então, quando você for fazer cílios, geralmente é dessa forma. Ok? Sobrancelha. Sobrancelha tem sempre um formato assim, ó. O shape dela, a base, né, que eu falo. Essa figura geométrica aqui, você faz assim, um triângulo, e depois faz outro triângulo para cá. Vejam a proporção. Por exemplo, se eu for medir daqui até aqui, aqui seria o meio da sobrancelha, né, o centro. Então você pega um pouquinho para cá, é mais ou menos onde eu coloco o corte aqui. Aí você vai perguntar, mas isso é uma regra? Não, eu já expliquei isso. Cada pessoa tem uma característica diferente, principalmente sobrancelha. Cada pessoa é diferente, ainda mais hoje em dia que a maioria é artificial, né? Então você tem que... Isso aqui é só uma forma da gente entender e aprender a observar. A sobrancelha feminina, ela já é um elemento só. Ela faz assim, ó. Arqueada e inteira. Bem arqueada mesmo. Fica mais feminina, certo? Mesma coisa, ó, o centro mais ou menos aqui, aí essa parte aqui você faz essa curva. A figura masculina deixa mais marcada mesmo assim, com essa quebrada mais aguda. E seguindo aqui a parte a mesma dica do pelo do cílio, o pelo da sobrancelha é a mesma coisa, ele é mais encorpado aqui na base e fica fininho à medida que vai subindo, né? E a sobrancelha, a direção, né? Os pelos da sobrancelha ele faz assim, nessa direção, pode até assanhar um pouco aqui no início, a sobrancelha natural, e à medida que ele vai indo, ele vai fazendo esse aqui, ó. Vai deitando mais, deitando mais, deitando mais. Quando ele chega perto dessa virada aqui, inverte um pouco. Ele começa a fazer um movimento assim, ó, a base dele aqui e vai caindo. Ó. Claro que não é a regra, né? Mas geralmente é assim. Então vamos lá. Por exemplo, se eu for fazer aqui uma sobrancelha. Aí eu começo. Deixa eu dar um zoom. Assanho aqui um pouco. Deixa os pelos um pouco assanhados, não precisa fazer tudo certinho. Aí aqui já começa a mudar um pouco a direção desses pelos. Pode até cruzar aqui um pouco. Ó. Uns para lá, outros para cá. E finaliza a sobrancelha. Mais ou menos uma coisa assim. Ok? Vamos fazer isso agora na prática, um olho completo, usando todas essas dicas. Pega aqui. Vou começar da mesma forma que eu fiz aquela hora. Eu vou fazer agora com 2 layers para ficar mais legal. Fazer toda a base da estrutura de forma geométrica, como eu falei para vocês que eu gosto de fazer. Pego aqui a glândula lacrimal, pálpebra superior, os círculos de base, pálpebra inferior, sobrancelha, vamos lá. Sobrancelha, você pegar aqui na medida, ela faz assim, ó.
Começa mais ou menos aqui. Só, mais uma vez, não é regra, né? Eu sei que é chato, mas eu tenho que ficar falando isso. Cada pessoa possui características diferentes. Ok, mais ou menos assim. Pode até diminuir um pouco aqui se quiser. Ok, essa é a base. Então eu vou jogar aqui um novo layer. Clarear aqui pra gente. Fica bem clarinho. Beleza, agora vamos fazer esse olho mais detalhado, com todos os detalhes que ele deve ter. Vocês podem ver que eu vou agora fazendo com mais detalhes, com mais cuidado, mas eu vou seguindo exatamente aquela base que a gente fez agora, que a gente aprendeu a fazer. É só realmente acrescentando mais detalhes. Refinando, né? Brilho. O brilho pode ser de um lado, pode ser de outro. Não, eu coloco assim só para ir padronizando a aula, mas de onde estiver vindo a luz, esse brilho muda, logicamente. Se você estiver perto de uma janela quadrada, assim, bem perto, esse brilho inclusive muda a forma, né? Eu faço redondo assim só como exemplo. Mas se você for observar nas fotos a partir de agora, você vai ver que esse brilho também muda. Pode ter dois. Mas é importante seguir aquela regra lá que a gente aprendeu no início. Vou fazer isso aqui maior. Mais assustado. Aliás, um lugar que pouca luz, né? Aí ele fica maior. Ok. Ok, agora eu vou aqui criar aqui um layer só para a gente colocar sombra, né? Luz e sombra. Aqui é mais escuro, né? Como eu expliquei, essa parte do olho toda ela pega a sombra da pálpebra superior, que ela projeta uma sombra no olho. Aí você faz toda a sombra seguindo aquela regra do globo ocular, que é uma esfera, na verdade.
Esses riscos todos que eu estou fazendo aqui, pessoal, é só achuras que depois eu vou esfumar. Por exemplo, se você estiver fazendo no lápis, eu tento fazer, mesmo eu fazendo aqui de forma digital, eu tento fazer o mais próximo do lápis e papel, porque eu imagino que muita gente está fazendo de forma tradicional. Então, apesar da gravação ser digital, porque fica melhor, né? Você dá um zoom, a iluminação. Então, eu prefiro fazer de forma digital, mas eu tento aproximar o máximo possível do como se eu estivesse fazendo de forma tradicional, no lápis e papel. Inclusive, eu uso lápis, uso todo o recurso que o programa me fornece como se fosse uma arte tradicional. E essa anchura é só para eu saber onde está mais escuro, né? Os tons médios e escuros, depois eu vou esfumar e vai ficar bem suave, você vai ver. Fazer essa parte aqui do olho, mais escuro em cima, do jeito que eu expliquei, mais escuro nas bordas. Perto do olho sempre clarinho, perto do olho, aliás, perto aqui da parte central do olho, né, da córnea, sempre mais clarinho aqui ó, na borda. Mais escuro em cima, aquele degradezinho para baixo, a gente vai dando um realismo mais interessante. Agora o cílio, aquilo que eu falei para vocês. Mais de frente. Maior aqui. Outra coisa, no pushing, a parte de cima, você pode puxar o cílio bem da borda da pálpebra, né? Porque ele está ali por dentro, aí ele sai. Agora a parte de baixo da pálpebra inferior, você faz o cílio com essa distânciazinha aqui, ó. Não faz colar. Tem gente que faz saindo daqui, de dentro do olho, e não é. Tem essa bordazinha aqui da pálpebra, né? E você vai puxando a partir daqui. Sempre lembrar isso. Aí ele vai diminuindo um pouco, vai ficando mais espaçada, aquela é mais junta e maior, né? Ela é mais expressiva aqui no canto. E aquela vai ficando mais espaçada e um pouquinho menor. Se você quiser continuar todo, vai, mas eu sempre paro por aqui assim, ó, pelo meio do olho, que fica já com um aspecto mais realista. O geralmente normal é que pra cá não tenha, né? Então é isso. Agora vamos lá dar uma esfumaçada nessa parte toda aqui para a gente ver como é que ficou. Se você estiver fazendo com lápis e papel, tem que ser o esfuminho mesmo. Eu uso aqui o digital, mas se eu estivesse fazendo papel, esfuminho. Vocês devem saber. Quem não conhece, se você der um Google aí, você vai ver o que é um esfuminho. E você pode comprar o esfuminho industrial, que é na papelaria, ou você pode fazer o seu enrolando um pouquinho de papel toalha, faz um canudinho de papel toalha, ou algodão, ou papel higiênico. Fazendo bolinhas de papel higiênico você consegue esfumar todo o seu lápis e fica beleza. Pincel também dá. Várias formas. Depois você vê aí esfuminhos e técnicas que você vai ver que tem muita coisa aí o pessoal explicando. Mas não é simples, é só borrar. Pegar o papel, passar por cima e ir borrando o lápis que você fez. Não tem segredo não. Então vamos borrar aqui. Ele fica um pouco lento porque eu estou gravando o vídeo, exige mais da memória. Mas dá pra fazer. Qualquer coisa eu adianto o vídeo na hora da edição. Vou usar aqui outra ferramenta que eu gosto também. Ah, não está aqui. Depois eu pego lá.
Ok, pessoal, então é isso aqui, ó. Usando exatamente o que a gente aprendeu aqui agora, eu fiz esse exemplo aqui do olho, já com mais volume, luz e sombra. Lógico, mais uma vez falando, se você quiser fazer algo mais realista, você pega referências a partir de agora e começa a treinar com essas referências, copiando mesmo. Copia, por exemplo, olho de criança, de bebê, olho de pessoa mais idosa, oriental, pessoas de várias etnias, e vai estudando. Depois, com o decorrer aqui do curso, eu vou também, a gente vai chegar na parte de, quando a gente montar todo o rosto, toda a cabeça, masculina, feminina, vai ter também a parte de expressões, né? Expressão de raiva, de pânico e tal, isso tudo modifica muito alguns detalhes desse shape que a gente passou, que a gente aprendeu aqui hoje. Mas basicamente, começando, é por aqui. É uma forma geométrica simples, você refina ela, coloca mais detalhes e depois vai aprimorando até chegar aqui, certo? Vou salvar essa parte aqui e continuar a nossa aula. E finalizando então essa parte, pessoal, é depois que você aprende a usar aquele shape e decorar, a gente não precisa com o tempo de ficar toda hora fazendo essa base, a gente já vai fazer no automático, de tanto repetir, né? Por isso que é bom treinar bastante. Então, com o tempo você vai fazer esse olho muito mais rápido, com traços rápidos assim, o rascunho, ó. Não vai ficar perdendo muito tempo. Vamos supor que você torne-se um bom ilustrador ou um artista plástico, não importa. Você precisa fazer vários desenhos por dia, comerciais e tal. Você não vai ficar perdendo muito tempo com shape. Você vai fazer o rascunho assim, depois você vem e aprimora cada traço. Aquele shape é só mesmo para a gente começar a entender a forma, para depois aplicar isso e depois fica orgânico. A gente absorve a técnica, depois essa técnica fica orgânica, né? Você faz mesmo no automático e abandona essa parte de fazer tanta base, tanto rascunho. Então é isso aí, galera. Essa nossa primeira aulinha aqui, introdutória, para vocês conhecerem mais ou menos como é que é o meu método. E é assim que eu trabalho, é assim que eu gosto de desenhar e é assim que eu gosto de fazer o meu trabalho. E quando eu tento passar esse conhecimento que eu tenho, eu gosto de usar esse método, que é um método que eu uso, que eu vim aprimorando de várias técnicas que eu vim aprimorando de várias técnicas que eu aprendi durante a minha vida, né? Então eu já estudei já tive vários professores de desenho, já estudei vários métodos, o Loomis, o Hogan, vários artistas que ensinam a desenhar, eu passei por vários deles. E eu aprendo a técnica, torno ela orgânica, treino, depois eu abandono ela. Usando assim uma metáfora, uma analogia, é como se você tivesse um rio para atravessar e o barco fosse a técnica. Você pega aquela técnica, atravessa o rio, o seu objetivo era chegar do outro lado. Chegou, você não precisa carregar esse barco fica para trás. Você vai adiante até encontrar outra dificuldade e passar por essa dificuldade. Então essa técnica ela serve para te ensinar a sair daquela posição que você está. Você assimila aquela técnica, treina, torna orgânica. Quando ela tiver orgânica dentro de você, você não precisa mais ficar recorrendo a ela. Você já vai em busca de outro conhecimento, de outra prática. E é o que eu venho fazendo sempre. Como eu me tornei professor de desenho, então eu sintetizo tudo isso que eu aprendi, tento tornar o mais simples possível, para que o meu aluno aprenda e dê o passo e ande com as próprias pernas, né? Esse é o meu método. E eu já dou aula de desenho há décadas, né? Então assim funciona. E se você for seguindo aqui a partir de hoje a nossa metodologia,
nossa sequência de aula, a gente vai aprender a fazer o corpo humano inteiro dessa forma, ok? Então, vai ter o exercício aí para você baixar, eu vou deixar o link com a apostila da aula de hoje, com os exercícios para você imprimir e treinar. Você pega no seu computador, imprime, faz várias cópias, treina todo dia, aí passa para a próxima aula, mesma coisa. Toda aula eu vou deixar um material didático para ser baixado, ok? Grande abraço, até a próxima aula. Se você gostou da aula, gostou do nosso projeto de ensinar desenho, tornar esse ensino mais acessível a todas as pessoas e quiser colaborar com o nosso canal, eis aí o Pix para que você mande qualquer quantia, será muito bem-vinda. Ok? Muito obrigado. Continue vendo as aulas. O projeto é que esse curso seja bastante completo e apenas está começando. Muito obrigado pela sua colaboração. Curta, compartilhe. Grande abraço. Sucesso!